eu já quebrei o nariz de uma menina. Mas antes de falar sobre isso, me siga nas minhas redes sociais aqui para não perder nenhuma novidade. Tem coisas toscas, engraçadas, tem promoções, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, é tudo Mauro Monese. Me segue lá que você não vai perder nada com isso, tá bom? Só vai ganhar. Agora eu tenho uma história para você e é sobre o dia que eu quebrei o nariz de uma menina. Foi em 2005. Eu tinha 16 anos, estava no meu primeiro ano do colégio e na primeira semana de férias o colégio fez um simulado chamado Super 8. Aí você pensa, Super 8 deve ser aquele negócio de cinema, né? Massa, vai ser massa. Não, Super 8 era um simulado que a gente tinha que ir pro colégio na primeira semana de férias, assistir a aula de 8 matérias e no final a gente fazia um simulado dessas 8 matérias e depois a pontuação que a gente recebia ia para cada matéria dessa. Entendeu? Isso é só para explicar que eu estava no colégio e aconteceu esse fato trágico na vida da menina. Pois bem, eu estava nesse bendito simulado junto com meus colegas, inclusive estava meu melhor amigo chamado Fernando. Fernando é aquele melhor amigo que está presente em vários momentos da sua vida, sejam bons ou ruins, mas ele está sempre te apoiando, porque ele é seu melhor amigo. E também estava a vítima da história, Wade. Wade era uma menina muito bonita, muito simpática, legal, era da minha sala, tinham amigos meus que eram apaixonados por ela. Eu não era apaixonado por ela não, achava ela só legal e muito legal. Com Wade ela era muito legal comigo, a gente conversava, brincava, trocava ideia, tirava onda com ela tirava onda comigo. Até aquele dia. Pois bem, era mais um dia de aula do Super 8 e aí deu um intervalo. Na hora do intervalo, muita gente na sala sai, vai comprar lanche, fica no corredor, sai da sala, quer sair dali porque aquela sala é como se fosse uma prisão, então a galera saiu. Só que algumas pessoas ficam dentro da sala. Eu era uma dessas pessoas naquele dia, junto com meus colegas, inclusive Fernando, meu melhor amigo, o cara que me apoia, e também a vítima da história, Wade. Eu sentava lá atrás, no fundo, junto com o Fernando. O Wade estava mais no meio, para a direita, assim. E aí começou o intervalo, aí eu comecei a conversar com o pessoal e tal, comecei a andar e tal. E aí fui conversar com ele, nem lembro o que foi, mas fui conversar com ela. Hoje em dia eu percebo que adolescente é muito bobão. Principalmente os meninos. Deve ser por isso que as meninas gostam de caras mais velhos, porque elas se identificam, não sei lá. Eu, doente mental, fiz uma brincadeira idiota com ela. Eu fiz uma brincadeira assim. Eu toquei no ombro dela e fiz, tá com você! Aí que eu vejo que algumas meninas também são bobonas. Aí o Wade, inocente, tocou no meu ombro também. Tá com você! Aí eu, tá com você! Ela, tá com você! 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 Aí eu sei que uma hora eu toquei no ombro dela e falei, tá com você! E saí correndo. Só que esse correndo era como se fosse uma andada um pouquinho mais rápida. Como se fosse assim. Para minha surpresa, o Wade também veio correndo dessa mesma forma. Aí eu sei que eu fui esquivando das cadeiras, ela também. Aí eu pulei cadeira, ela também pulou. Eu esbarrei num amigo meu chamado Leandro, que é grandão. Ela também esbarrou. Aí eu comecei a correr em direção à porta para sair da sala. E o Wade foi atrás. Só que na minha direção tinha a parede. Do lado da parede tinha o quadro e do outro lado tinha a porta. Então eu tava correndo em direção à parede para virar depois e ir pra porta e sair da sala, certo? Mas Wade fez uma coisa que ela se arrependeu pro resto da vida. Quando eu tava chegando perto dessa parede, ela me empurrou. Ela me empurrou na direção da parede. E eu naquela época eu brincava muito que eu fingia que batia a cabeça nos lugares. Tinha um poste, eu fazia, fingia que batia. O poste estava aqui, eu nem encostava, eu fingia. Parede, porta, quadro, era a mesma coisa. Estava aqui, eu fingia que batia. E eu fui fazer essa brincadeira numa hora que não era para fazer. Na hora que o Wade me empurrou, eu fui indo para a parede, fingi que batia a cabeça, fiz o barulho até para parecer que batia a cabeça. Só que na hora que eu voltei a cabeça, que é o movimento de fingir que bateu a cabeça, na hora que eu voltei, eu recebi uma porrada aqui, ó. Pá! Eu, caramba! Deu aquele pin na cabeça, sabe? Pim! Nessa hora, as pessoas que estavam na sala, que estavam conversando, gritando, brincando também, não se ouvia mais nada. Nada. Ninguém falava nada. Quando eu me dei por conta, todo mundo da sala, as pessoas que sobraram na sala, estavam olhando pra mim. Aí eu com a cabeça doendo,
olhei pra trás e eu vi essa imagem. Wade tava com a mão no nariz, toda vermelha, como se estivesse prendendo a respiração. E parecia aqueles desenhos japonês, anime, sabe? Com umas gotinhas brancas assim, ó. Como se estivesse, sei lá, doendo. Era ela. Nessa hora, eu fiquei sem reação. Eu ficava olhando pra Wade, todo mundo olhando pra mim. O silêncio pairando no ar. Nessa hora, meu melhor amigo Fernando quebra o silêncio. Se ferrou! Eu olhando pra Wade sem reação, já olhei pra Fernando com pensamento. Vou te matar, filho da... Duas amigas de Wade pegaram ela, saíram da sala e foram pra coordenação. E eu fiquei lá, sem reação, só olhando pra janela, Wade indo embora. Um silêncio na sala e Fernando, meu melhor amigo, gargalhando. Se ferrou! Se ferrou! Enfim, Wade foi pro hospital. Eu passei o dia visto como um menino que machucou a menina. Aí eu conversei com uma amiga dela, peguei o número da casa de Wade, liguei pra ela depois. Aí eu falei com a mãe, fiquei todo errado. A mãe falando que ela quebrou o nariz. Quebrou o nariz. E eu fiquei todo errado, falando que eu pudesse ajudar e tal. Tava quase chorando, tão errado que eu tava. Aí a mãe passou o telefone pra Wade, eu falei com ela. Aí o Wade falou, não, Mauro, não foi sua culpa. Foi um acidente e tal, eu tava brincando, foi um acidente. Mas no dia seguinte no colégio, o Wade não foi, claro. E eu fui visto como o menino que quebrou o nariz da menina. Depois de alguns dias, quando ela voltou pra aula, o nariz dela não tava tão diferente. Tava parecido, quase a mesma coisa. O engraçado é que alguns anos depois do colégio, eu encontrei com ela e ela me disse que ainda não tinha ajeitado o nariz. Aí eu me despedi dela e de longe eu fiquei olhando pra ela pra ver se o nariz dela fazia assim, ó. Porque eu não tava entendendo como é que ela quebrou o nariz, passou uns anos com o nariz quebrado, não ajeitou e tá tudo ok. Eu acho que a primeira coisa que ela lembra quando olha pra mim é ele quebrou meu nariz. Mas eu já quebrei o nariz de uma menina. Foi triste. E maldito Fernando! Esse foi o primeiro vídeo do novo quadro da Maionese, que se chama Histórias, onde eu conto histórias que aconteceram comigo. Espero que você tenha se divertido. Me conta aí nos comentários o que você achou, se você quer mais. Tem outras histórias pra contar, outras cagadas que aconteceram na minha vida. Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal, que ajuda muito o canal a crescer. Faça isso, por favor. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva no canal. Fala para os seus amigos que assistem o vídeo e se inscreva no canal. Cliquem no gostei, que me ajuda bastante mesmo. Assista nossos últimos vídeos aqui do lado. Vídeo novo toda segunda e quinta. Muito obrigado. Tchau!